sua opinião sobre as viagens da Rosemary no Aerolula? Foi a lua de mel mais longa e cara da história da humanidade. Porque a moça e o namorado, o presidente, viajaram por cerca de 23 países à custa do povo brasileiro. Isso evidencia que as instituições não estão cumprindo o seu papel no Brasil. Senão ele já estaria na cadeia, né? E teria que devolver aos cofres públicos as despesas referentes à sua lua de mel. Inclusive os 25 milhões encontrados numa mala que ela solicitou para que fossem transportadas quando ela chegou na cidade do Porto, em Portugal. Isso eu acho meio estranho, porque um presidente da República tem um salário limitado, né? Não tem condições de depositar 25 milhões em lugar nenhum. Se ele ganha 30 mil por mês, mesmo que seja líquido, né? É difícil juntar 25 milhões de euros com o salário. O que significou a busca e apreensão na casa da Rose do Lula para o senhor? Veja, pela primeira vez na história, uma namorada, entre aspas, de um ex-presidente da República foi alvo de uma ação da justiça brasileira. Seria como a polícia do Império fazer uma busca e apreensão na casa da Marquesa de Santos. Coisa impensável. Nem a amante do Adhemar de Barros foi alvo dessa perseguição. Podemos traduzir esta ação da polícia como a queda do regime. A queda do regime político criminoso que governa ou desgoverna o Brasil. Porque aqueles que faziam e dispunham do que queriam na questão de Estado perderam o poder. Observo que foi feita a busca e apreensão também no gabinete da Presidência da República em São Paulo. Nunca ocorreu isso na história do Brasil. O significado disso é a queda do regime do crime organizado. A chefe de gabinete do escritório da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Noronha, foi demitida hoje depois de ter sido indiciada pela Polícia Federal, que investigou um esquema de tráfico de influência e de corrupção para favorecer grupos empresariais. 18 pessoas foram indiciadas na Operação Porto Seguro, entre elas servidores que ocupavam cargos importantes em órgãos públicos e em agências reguladoras. Os repórteres Maurício Ferraz e Bruno Tavares trazem agora os detalhes dessa operação. O Jornal Nacional teve acesso a informações da investigação que tem mais de 8 volumes. Segundo a Polícia Federal, a chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, é uma personagem-chave do esquema. Ela foi nomeada para o cargo em 2003 pelo então presidente Lula e cuidava da agenda dele em São Paulo. Rosemary foi mantida no cargo pela presidente Dilma Rousseff. Segundo a polícia, foi Rosemary quem indicou Rubens Carlos Vieira para a direção de infraestrutura aeroportuária da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Rubens atuava como conselheiro jurídico da quadrilha. O irmão dele, Paulo Rodrigues Vieira, também foi indicado por Rosemary para o cargo de diretor de hidrologia da Agência Nacional de Águas. A Polícia Federal afirma que Paulo Vieira era o chefe da quadrilha. Sua especialidade seria fazer contatos entre empresários que precisavam de ajuda e funcionários públicos que pudessem ser corrompidos. Mas quem marcava as reuniões era a chefe de gabinete da presidência em São Paulo. Segundo a polícia, foi Rosemary quem agendou em 2009, a pedido de Paulo Vieira, uma reunião de empresários com o governador da Bahia, Jacques Wagner. E foi ela, segundo a Polícia Federal, quem marcou este ano um encontro de um empresário com o ministro da Indústria e Comércio, Fernando Pimentel. A Polícia Federal diz que os irmãos Vieira também pediram a Rosemary para serem apresentados ao ex-senador e ex-governador da Bahia, César Borges, porque ele seria o futuro vice do Banco do Brasil. De fato, em maio deste ano, César Borges, do PR, foi nomeado vice-presidente de governo do banco. Em troca de favores para a quadrilha, Rosemary teria recebido viagens de navio, apoio jurídico para um divórcio, empregos para conhecidos e até o pagamento de uma cirurgia.
O Jornal Nacional teve acesso a transcrições de troca de mensagens eletrônicas e telefonemas que confirmam que Paulo Vieira pagou a cirurgia de ouvido para Rosimere Noronha. No e-mail para Paulo, no dia 29 de março, outro irmão dele, Marcelo Vieira, diz: tem que dar para a Rose R$ 12.500, R$ 7.500 da cirurgia e R$ 5.000 para fazer o armário. Eu só tenho aqui metade do dinheiro. Para a Polícia Federal, a entrega da quantia teria sido feita no dia 2 de abril. É o que indica uma conversa telefônica entre Marcelo e Rosimere. Nela, Marcelo diz: posso dar uma passadinha aí daqui uma meia hora? Rose responde: pode, vou dar uma saída, daqui um pouco que eu vou fazer um curativo, mas a empregada está aqui. Você pode? Se você trouxer algum pacote, pode deixar com ela. Pacote, segundo a Polícia Federal, seria dinheiro. A Polícia Federal indiciou 18 pessoas, inclusive Rosimere e os irmãos Vieira. Indiciou também José Weber Holanda Alves, que é advogado-geral adjunto da União. Ele se reportava diretamente ao titular da AGU, Luiz Inácio Adams. Segundo a polícia, Weber solicitou passagens de navio num cruzeiro para ele e para a esposa. Em troca, se comprometeu a facilitar a concessão de um terreno da Marinha, nesta ilha do litoral paulista, para a implantação de um empreendimento imobiliário. A investigação aponta que um dos favorecidos é o ex-senador Gilberto Miranda. Será solicitado ao juiz do caso autorização para compartilhamento das provas produzidas durante a investigação com esses órgãos mencionados, para que as suas respectivas corregedorias possam instruir os processos administrativos disciplinares para se apurar faltas neste campo cometidas pelos seus servidores. Ao todo, 6 indiciados na Operação Porto Seguro foram presos. Além de demitir a chefe de gabinete do escritório da presidência em São Paulo, a presidente Dilma Rousseff determinou hoje o afastamento dos demais servidores que também foram indiciados pela Polícia Federal na Operação Porto Seguro. A decisão da presidente Dilma Rousseff estava tomada desde cedo, em uma reunião rápida com as ministras da Casa Civil, Gleice Hoffmann, e de Relações Institucionais, Idely Salvati, e com o advogado-geral da União, Luiz Adams. A presidente comunicou o afastamento ou exoneração de todos os indiciados na operação da Polícia Federal. Rosimere Noronha, que era chefe de gabinete do escritório da Presidência da República em São Paulo, foi demitida. Em nota, a presidente também determinou a abertura de processo de sindicância para apurar a atuação de todos os servidores exonerados e a abertura de processo disciplinar contra os diretores das agências afastados. O advogado adjunto da Advocacia Geral da União, José Weber Holanda, será exonerado do cargo. Weber prestou 2 depoimentos à Polícia Federal, um na casa dele e outro no local de trabalho. O diretor da Agência Nacional de Águas, Paulo Vieira, e o irmão dele, Rubens Vieira, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, estão no presídio da Papuda, aqui em Brasília. Os advogados dos dois informaram que estão analisando o inquérito da polícia para decidir como vão recorrer da prisão. A defesa de Rosimere Noronha declarou que só vai se manifestar quando tiver acesso ao inquérito. O assessor do ministro Fernando Pimentel também declarou que não teve acesso ao conteúdo das investigações. O governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT, disse que não se lembra de ter recebido uma ligação de Rosimere solicitando uma reunião, mas afirmou que sempre se encontra com empresários interessados em investir no estado. José Weber Holanda, o ex-senador Gilberto Miranda e o ex-governador César Borges não foram encontrados.